Eu acho que esse vídeo, ele tem tudo para ser um dos mais polêmicos, mas ao mesmo tempo, um dos mais importantes quando a gente fala a respeito de mercado nesse recomeço das gravações, né? Nesse recomeço do TSM e meu aí, num geral. Porque falaremos sobre as essências brasileiras. O que está acontecendo, hein? Como estamos? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Seu setup está montado e o Roche foi preparado hoje pelo Patá. Se estiver horrível, a culpa é dele. Mas se bem que montar um Roche ruim com esse cara é praticamente impossível porque ele é top na hora do preparo. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. O mundo, ou pelo menos o universo das essências aqui no Brasil. Eu acho que antes de falar a minha opinião, acho interessante a gente trazer assim um puxado do histórico para você que é novo, né, ter aí um contexto um pouco melhor, porque eu vou explicar coisas que dependem bastante do nosso histórico. Falando em essência, o que você montou aqui, você lembra? Aí tem Red Lemonade com Apocalypse Mint. Tá bom, boa mistura. Ainda tá aquecendo e ao longo do vídeo as puxadas ficam melhores. Vamos lá. Histórico de marcas nacionais. Hoje eu quero falar sobre as marcas nacionais, porque produtos importados no Brasil, a porcentagem atualmente é muito pequena. Se eu for tentar estimar, do mercado inteiro, a gente tem o quê? Uns 25% aí de essências importadas, né? Desde as de caixinha até as de quantidade maior e tudo mais. Então, eu vou focar aqui nas essências produzidas no Brasil. Ou, por exemplo, como a Zomo, que é fabricada aí na América do Sul, mas está do lado do Brasil, fronteira. Então, para mim, ainda é Brasil também, certo? O histórico é o seguinte, o mercado nacional, ele surgiu ali em meados de 2016, ou 2015, algo do tipo, né, de começar a produzir. A primeira empresa que a gente chama assim de nacional foi a própria Zomo e tudo mais. Só que antes disso, o que aconteceu? A gente teve sempre essência importada. Masaya, você que gosta de Masaya, é da Jordânia. Social Smoke, Starbucks, Rucafina, tudo isso também era fabricado internacionalmente, só que com os domínios das marcas nos Estados Unidos, mas não era produzido nos Estados Unidos, a não ser a Tangiers e também recentemente a Azuri, que é uma marca que veio para competir com a Tangiers e, na minha opinião, tem sabores bem legais e criou uma competição bem interessante. Se bem que a Azuri fora dos Estados Unidos e do Brasil não teve repercussão, pelo menos eu já perguntei da marca na Europa quando eu fui viajar e a galera nunca ouviu falar, ou se ouviu foi uma coisa pequena. A Azuri até mesmo, vale a pena trazer essa informação, tem ganhado um mercado interessante no Japão. Eu vi que não sei se um sabor ou mais que um, foi feito ou foram feitos especificamente para o Japão. Então achei muito foda essa iniciativa aí de criar sabores para o Brasil, para o Japão. Assim como já aconteceu no caso da Tangiers, de produzir sabores específicos para nós, que posteriormente ganharam muito público, né, demanda, e acabaram ofertando para chegar aí em outros e vários países, certo? Produto importado, a gente teve bastante, Masaya, o Rayyan, entre outros, a própria Nakla, enfim, era tudo importado. Se era da Jordânia, se era do Egito, se era de qualquer país, isso não importa. O importante é que era produzido a uma distância bem considerável da gente, então tinha aí uma dificuldade em trazer no início, depois com alguns representantes, alguma galera que começou a criar essa conexão entre, Starbucks, aí teve a Starbucks América do Sul, aí a Masaya, teve a Masaya também trabalhando, né, o representante no Brasil, mas trabalhando América Latina ou América do Sul, enfim. E esse movimento foi interessante porque começou a ter mais quantidade no nosso país, mais variedade e tudo mais, e fortaleceu de uma forma mais profissional. E depois, né, que eu acho que a última empresa que dá para dizer, assim, falando de tabaco mais popular, que bombou no nosso país, foi a Masaya. Ou teve alguma que eu não tô lembrando? Ah, que bombou mesmo. Quando eu falo bombar, tá em tudo quanto é lugar, tudo quanto é rolê, loja, evento, sessão, enfim. Não, a última que eu lembro é a Masaya.
Porque depois teve a ascensão aí das marcas brasileiras, né? Perfeito. Aí chegamos nesse capítulo que é importante ressaltar que começou com a Zomo, mas esse início não foi interessante, não foi legal, o produto não estava bacana e isso muita gente do próprio mercado falou naquele momento. Depois de um tempo teve uma reformulação, chegaram aí com a Strong Mint, que foi o início mesmo de uma jornada de sucesso por parte da Zomo, só que aí com muitos lançamentos. Na minha opinião, não teve uma organização ali de como realmente lançar períodos, né? Aquele negócio que você dá um descanso para o mercado para depois soltar algo e criando essas expectativas, né? Esse hype, essa palavra que nos últimos anos tem sido utilizada com maior frequência, tanto que aí teve, na minha opinião, e de, sei lá, a maioria das pessoas, uma queda por parte da empresa. Tanto que hoje você não vê uma variedade absurda de sabores aí da marca no nosso país. O que eu tô falando é um relato, né? E essa minha opinião, ela reflete em muitos de vocês, porque tem muita gente aqui que não só trabalha, mas simplesmente consome e deixou de consumir ao longo do tempo. Essas questões do porquê a gente pode até trazer em outro vídeo, mas esse aqui é para trazer um pouco do histórico para chegarmos aí realmente numa opinião a respeito do cenário atual. E aí, eu lembro que em 2019, né, a Zig já existia. Eu não sei ao certo se era desde 2018, mas eu lembro que era 2019, ali maio, né? Nós tivemos outras marcas, né, juntamente com o Zomo, tivemos a Nai, né, que teve uma ascensão e teve uma estabilização boa no mercado, que não foi de tanto tempo quanto a Zomo, por exemplo. Eu acho que depois disso, eu acho que a Nai foi a mais, assim, não vou dizer poderosa, mas que alcançou voos maiores foi a Nai. E depois veio aí a Zig, né? A Zig, quando lançou a sua essência Happy Fruit, foi 2019, foi em maio, já citei isso em outro vídeo, mas foi um marco que eu sempre levo porque mudou muito a concepção do mercado sobre sabores doces, sobre uma marca, né, falando individualmente, que a Zig ela não tinha a expressão que as outras estavam no momento. Mesmo com a queda, né, de algumas, a Zig ainda tinha uma expressão menor. E com a Happy Fruit tudo mudou, porque era um sabor que já havia sido lançado por marcas brasileiras, até mesmo esse sabor já foi sido trabalhado, já foi trazido aí por Nacla, entre outras empresas, e nunca foi um negócio assim que movimentou. A própria Alfacer eu chegava a consumir há muitos anos atrás. E aí, com uma demanda que não existia, a Zig trouxe um frescor para esse sabor, ofertando um produto que, na minha opinião, a sua pode ser que não seja, de qualidade, e fez que mudou o mercado. Foi um divisor de águas. Eu posso dizer que, assim, o nosso mercado teve ali, né, entre importados e nacionais, teve um momento onde sabores bem emblemáticos, sabe? Aqueles que, você via em tudo quanto é lugar, gostando ou não, você via. A Dahlia Love 66 foi um deles, Zomo Strong Mint e a Zig com a própria Happy Fruit. Ah, saca, mas a Happy Berry entraria? Entra, porque foi uma baita de uma potência também, só que já tava com esse embasamento, com essa explosão através do Happy Fruit. E um sabor que até hoje, se não me falha a memória aí, muita gente fala que é top 5 ou até mesmo top 3 de vendas. Então você tá falando de um sabor que foi lançado e vai completar nesse ano de 2024 5 anos e tá em alta. Se um dia ele vai cair em desuso ou falta de desejo, eu não faço a mínima ideia, porque depende muito do que vocês, como consumidores, desejam, não só das marcas, mas também a gente acaba mudando. Porque eu mesmo, lá no começo, gostava de coisas mais doces, mas com uma certa rapidez, fui gostando mais de cítrico e tudo mais. E hoje hoje não, né? Há muito tempo é a minha preferência por limão, laranja, ou até mesmo uma menta, assim, do que um sabor muito doce, certo? Enfim, aí a Zig chegou em 2019, trouxe a Happy Fruit, o mercado cresceu bastante, porque, né, nessa produção nacional, porque mesmo com a queda daquelas que já estavam há um tempo aqui nesse mercado, teve o surgimento de outras, né? Então, juntamente com a própria Zig, eu vou esquecer marcas, tá? Eu vou até usar aqui como colinha, tem aqui tem algumas essências ali, né? Então, a gente teve ali, cara, aqui, nossa, tá aparecendo tanta coisa aqui, coisa que nem existe, né? Se eu falo de Oz, de Volker, nem existe mais, né? Tem agora a Mr. Look, né?
Tem a Ouro. A Ouro FM, que eu nem vejo mais também, né? A boa quantidade das marcas que nasceram aí na pandemia, elas nem existem mais. Então eu acho que daquela quantidade que a gente tinha lá para 2021, hoje deve ter uns 40%. Sendo assim, com a quantidade reduzida, a tarefa parece mais fácil. Fala, pô, uma quantidade menor de empresas fica mais fácil de lançar alguma coisa. Na minha humilde opinião, não. Por quê? Já teve muita coisa lançada no mercado por parte dessas empresas que eu falei para vocês, que lideravam e a que lidera hoje, e também das outras que, enfim, tentaram. E no geral, o que eu quero trazer é que empresas acertam e erram. Obviamente que aquela que está mais no topo passa pelo meu entendimento que acertou mais, mas sempre vai ter um erro, por exemplo. Não, na verdade, um erro, né? Porque paladar é muito complicado eu chegar e falar para o Patrick, por exemplo, ele que gosta muito de coisas de sobremesa, eu falar que é errado ele gostar de sobremesa. Acho que é muita babaquice eu falar isso. Eu acho que é uma idiotice grande falar que é um erro o paladar de alguém. Porque por mais que o produto ele seja coerente, às vezes a galera não quer e tá tudo bem. Tanto que foi o meu receio na hora de criar a Red Lemonade. Mas eu falei, pô, isso é minha identidade. Se eu mudar para fazer algo que eu não acredito, aí eu vou estar literalmente vendendo a alma a troco de, né, simplesmente de dinheiro. E aí a Red Lemonade, ela me completa, né, ela me faz feliz porque é aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto e que a gente fuma até hoje, tanto eu quanto Patrick e você que ama tanto essa essência. Enfim, esse vídeo eu não quero ficar aqui atacando, né? Porque eu acho que um ataque, ele não é justo quando as pessoas não podem se defender. Mas eu vou passar minha visão, espero ser o mais respeitoso possível e ao mesmo tempo aí da forma mais educada a qual fui criado para trazer essa minha opinião. Eu falo que é um pouquinho difícil, não porque eu omiti ao longo do tempo, porque realmente tem que ser usada uma linguagem decente, né? Eu como comunicador formado nessa parte, sei o quanto é o peso de uma fala. E ainda mais na internet de hoje, né? Onde as pessoas, às vezes, ou têm realmente ideias horrorosas ou em algumas situações não sabem se comunicar e aí trazendo entendimento confuso sobre as falas. Mas vamos lá. Hoje no nosso mercado a gente tem aí, dá para falar que temos ainda a Zomo, só que agora com a Zomo Max, uma quantidade menor de produtos. A NAI ainda tá ali trabalhando, mas nem de longe com a proporção que já foi um dia, lá para os anos de 2019, 2018. Além disso, a gente tem Magic, Sense, teve até essa linha nova da Sense, mas eu não experimentei. O próprio retorno assim diferenciado da Smirna, né, que ano passado trouxe as 3 mentas e agora com os lançamentos do Duke, eu particularmente aprovei, mesmo sem degustar, pela proposta diferente, né? Coca com limão, a gente já não via lançamento do tipo há um bom tempo, por mais que a Zomo tenha voltado aí com a Black Cola. E teve aí a Cherry Orange, se não me engano, que eu achei bem diferente. Eu falo, não tem nada do que eu vejo assim nos dias atuais que traz essa ideia aí de cereja e laranja. Aproveitando para fazer uma colinha, a gente tem a Bull Black, que é uma marca brasileira, começou trazendo o Dark Blend e agora também tem a sua linha de tabaco Virginia, então para quem gosta de uma coisa um pouco mais suave, um pouquinho mais intensa, tem essas possibilidades. Então essa eu acho que são algumas marcas. A Haze eu vejo muito pouco, por mais que ela tenha uma história muito importante aqui no mercado nacional, principalmente com sabores de sobremesa. Se for falar de Bananarama, né, que era uma torta de banana, a Pumpkin Pleasure, que era uma torta de abóbora com canela fenomenal, e as mentas também tem aí uma importância. A Onyx, né, que a gente... Nossa, eu já estava esquecendo da Onyx. A Onyx que realmente trouxe uma repaginada bem interessante em alguns sabores, né? Ela ousou, na minha opinião, quando trouxe lá maçã verde, né? Pera, né? Acho que foi né? Apple Experience, Pear Experience. Sim. E, enfim, agora tem outros sabores aí também. Eu acho que é isso. E a Pimp, né? A Pimp também foi uma grande expoente do nosso mercado, que ainda trabalha de uma forma um pouco menor aí, trazendo uma qualidade que eu acho bem justa. E agora chegamos nessa parte, né, de falar a respeito da atualidade, o que está acontecendo. Você quer iniciar? Eu sei que você não está nem um pouco preparado para isso. Mas se quiser dar uma pinceladinha a respeito aí da sua opinião, não do que eu falei, tá? Esquece o que eu falei até agora. Se você quiser dar uma opinião aí do que você acha que do mercado. Se achar que tá bom, mas
fala o que você quiser. Eu acho que no momento tá rolando um período de apreensão, assim, onde as pessoas estão apreensivas, sabe? As marcas, principalmente, vendo como que elas conseguem trabalhar, digo em forma de publicidade, né, em forma de divulgação. Poucas marcas aí estão investindo em sabores novos, frequentes, como era feito antigamente. Eu imagino que esse seja o motivo, né? Um mercado que às vezes dá um medo. E assim, o público pede, mas mesmo assim acho que as marcas têm esse receio. Por que eu pedi para que você iniciasse? Porque sabendo do seu jeito, do seu posicionamento mais conservador, não extremo, obviamente, né? Você é um pouco mais conservador do que eu, né? Até mesmo na criatividade. Era um ponto que eu inicio porque o que eu trago é uma mescla sua com a minha. Porque você já sabe que a gente tem esses opostos, né? Eu sou um cara mais, né, não necessariamente para frente, mas eu briso, né? Viajo mais nas ideias, enquanto você traz elas mais para a realidade. Então, o mercado hoje, ele tá assim, complicado. E aí tem as suas complicações que são compreensíveis e outras que poderia largar um pouco o freio, mas eu entendo que não é simples, porque, primeiro, é um investimento alto, a gente sabe disso, né? Particularmente quando eu participei da Red Lemonade, eu vi toda uma estrutura de como foi para produzir uma essência que não tem assim um lote gigantesco como outros sabores. Então eu tô falando de uma Red Lemonade que é um sabor dentro do leque das possibilidades, mas a OTC, por exemplo, ela tem outros que demandam muito mais do que a Red, né? Propriamente fruit, berry, banana, essas três pelo menos já é um montante bem considerável. Então você imagina lançar um sabor que não caia no gosto das pessoas. Ah, saca, mas aí basta trabalhar, pesquisar, perguntar, sair pra rua pra saber o que as pessoas gostam. Sim. Acredito que sim. Mas eu vou trazer um mundo que hoje, assim, eu trago uma certa analogia e que é interessante na minha visão, que tem essa jogada de precisamos lançar sabores, mas às vezes a gente não tá ali alinhado com o gosto do nosso cliente, mas a gente precisa mudar. O mundo dos energéticos. Você, Patrick, como consumidor, você vai entender. Não sei se agora, se você é fitness, você parou com isso ou você está consumindo zero. Mas energético até então era aquele gostão de xarope, não é xarope, né? Mas aquele gosto adocicado pra caramba. Muito doce, sim. Uns mais e outros menos. Mas aí veio empresas como Monster, como Red Bull, trazendo o quê? Os energéticos com sabor para tirar aquela taurina toda, sabe? E dar um elemento a mais. Até mesmo para atrair aqueles que não gostavam do gosto original do energético. Tanto que eu, por alguns poucos meses, comecei a consumir com uma certa frequência os energéticos devido ao sabor, né? Chá de limão, não sei o que lá de manga e tal, começou a me atrair e eu falava, pô, eu tomava e eu falava, cara, isso não é energético, não parece. Parece um suco, né? Parecia um suco, mas na verdade tinha a composição, não exatamente igual, mas tinha uma composição ali parecida, né, com base em um energético. E tiveram outros sabores os quais eu experimentei que eu falei, pô, esse aqui não é pra mim, mas nem de longe. Coco, açaí, eu falava assim, cara, não tá combinando, porque o açaí tá muito doce pra mim. O coco não combina. E aí eu via que o meu gosto tava casando com o das pessoas. Falar, pô, aquele energético lá de coco. Ah, ele fica bom se tu misturar com uma parada alcoólica X. Aí todo mundo falava, não, o amarelo é pra você fazer um ginzinho. Então, assim, começou a ter usabilidades diferentes, só que a própria empresa não tem como ficar trabalhando isso, sabe? Ah, não, o nosso produto, ele é bom, por exemplo, a nossa essência é boa se você usar um roche tradicional. A nossa essência é boa se você usar um fúnel com 2 carvões e misturar com uma menta amadeirada. Começa a passar para mim, como consumidor, que o produto, ele não se garante sozinho e ele sempre vai precisar de um plus. Isso falando de sabor, certo? Então essa analogia que eu trago é do receio de lançar alguma coisa que não ganhe força no mercado. Mas assim, qual que é a linha que tem para criar ou para seguir aquilo que é mais clássico? Eu acho que o mercado hoje ele está pedindo
essa mudança, mas eu ainda não sei se vocês querem uma parada radical. Tanto que esse vídeo pode ajudar muito as indústrias que assistem o nosso TSM. Da Zig, da Pimp, da Onyx, da Smyrna, enfim, estarem assistindo. Falar, pô, legal. A galera que tá assistindo o Saco, o Patrick e tudo mais, e os demais canais, a gente fomentar o mercado e trazer até uma leve pesquisa, não que exatamente com um formulário, mas essa troca de experiências. Porque eu já vi situações, eu vou citar a própria Zig porque como eu tô há um bom tempo com eles, eu sei de situações que passam. Vou dar um exemplo de um sabor que quem gosta, gosta muito, quem não gosta, passa longe, que é Fresh Aphrodisiac. É uma mistura muito diferente, não adianta falar que não é, porque você trazer açaí e catuaba no mesmo sabor é muito brasileiro. Porque você fala de, se fala de catuaba fora do Brasil, eu acho que pouquíssimas, raríssimas pessoas fazem ideia do que seja. O açaí não, ele já é, né, internet, popularizou o açaí e tudo mais. Quando vem um gringo pro Brasil, pô, açaí tomou conta. É uma mistura diferenciada. Pra quem gosta, assim, de uma coisa mais energética, né, com esse sabor, com essa pegada, cara, atende muito bem. Pra quem quer só uma coisa doce, já não acaba sendo 100% aquilo que eles desejam. Então acaba misturando. E aí eu falo, é bem exótico, é bem diferente. Ah, mas eu prefiro o Tutti Frutti. Então, sabe isso que a gente fala, que a gente, tipo assim, tenta conversar? É difícil. Parece que eu tô falando aqui é passar pano. Eu não vou passar pano. Porque tem sim sabores que não fazem sentido. Não vou dar exatamente nome aos bois, porque eu não lembro de todos eles. Mas Brasil, de 12 meses a gente tem 10 de calor. Minha opinião, sabor invernal, ou se faz um lote específico para se trabalhar nesses 3 meses, sabendo que nem todos esses 90 dias serão de dias frios mesmo, ou a chance de dar ruim, literalmente, é grande. A não ser que você, vou dar um exemplo da Haze, menta com baunilha, menta com creme, bacana. A própria Nai trabalhou há muito tempo a Fire. A Fire era aquela menta com creme, né? Com creme. Então era Fire, da linha Symbols. Isso aí até pega, porque tem uma menta. Então, pô, eu quero trazer uma coisa adocicada, cremosa, diferente, serve como coringa de sabor, mas ainda trago gelado. Eu não tô falando que não se pode trabalhar sabores invernais aqui no nosso Brasil. E eu sei que, eu até li esse comentário e não lembro da pessoa seguinte, que não existe sabor de inverno e sabor de verão no Brasil e achei extremamente coerente. Se você estiver assistindo, muito obrigado. Porque o nosso país é o tempo todo muito quente, cara, e o frio não é tão frio assim. E no frio as pessoas fumam menta. Até o mercado de menta, hoje, se não trabalhar, por exemplo, um lado mais de um tabaco black, eu não vejo muito por onde ir de menta. Ah, uma menta mais adocicada. Putz, você tem menta azul. Uma menta de peppermint. Putz, que é um pouquinho diferente, mas não é tão diferente. Já tem também. Então, sabe como a quantidade de lançamentos vai restringindo aqueles que vão lançar. E também não dá ao mesmo tempo para chegar e fazer o seguinte: vou pegar melancia, goiaba, morango, maracujá, manga e melão e vou lançar aí uma essência de salada de fruta. A tropical, dentro dessas misturas grandiosas, é uma ressalva que deu certo na minha opinião, porque trouxe o sabor de mamão. Se tivesse trazido sabor de melancia, de melão, alguma coisa que já existia no mercado, não teria dado certo. Então foi uma sacada ali. Quem pensou, quem elaborou, quem projetou, sucesso demais. Então hoje tem isso. Só que eu, Gabriel Sakamoto, agora realmente, de fato, depois de algumas pinceladas, creio que dá para trazer sim coisa nova. Coisa que a gente pode testar aos poucos. Eu sei que o investimento é grande, mas com um lote reduzido, caso seja possível, seria legal ver. Não tô falando de chocolate, não tô falando de doce de leite. Vamos tirar fora as sobremesas, que é bem difícil. Até mesmo uma torta de limão, que é uma sobremesa assim mais refrescante, entre aspas, não dá certo aqui no Brasil. A primeira e última que teve um movimento interessante foi há 7 anos atrás, que foi a Dália Lemon Pie. Minimamente 7 anos, se não um pouco mais. Então, sabe como essa sobremesa não tá batendo? Se for possível lançar pro inverno, colocar ali, edição de inverno, maravilhoso, coisa linda, mas é difícil demais. Chocolate é diferente quando
eu consumo no calor, eu consumo no frio, mas quando você vai fazer uma sessão, uma coisa é você morder um chocolate 2 minutinhos, uma coisa é você ficar com esse gosto na boca durante 1 hora. Ninguém vai conseguir num calor de 30, ou pelo menos quase ninguém, num calor de 35 graus, ou 25, 27 que seja. Fica um tanto quanto difícil. Já continua o raciocínio. Quer dar uma... Enquanto eu tô fumando aqui, falar uma coisa? Não, eu concordo com você, por mais que eu tenha falado aí que o pessoal tá meio apreensivo, né? Sem entender em como agir. É importante também se mexer nessas horas, né? Porque é igual uma pessoa. Tem que pensar que as marcas são como pessoas. Então meio que não pode desanimar, tem que fazer alguma coisa para poder se mexer, para poder movimentar o mercado e também poder animar, né? O fumeta, o consumidor. Então assim, ao mesmo tempo que é complicado, dá pra fazer. Ainda tem elaborações de frutas que não existem ou foram pouquíssimas exploradas. Às vezes eu sinto essa questão do contraste tá faltando. Tem muito soma. É laranja, limão, juntos. Isso é um casos bem poucos. Mas tem muita mistura de frutas doces. Melancia com manga, melancia com morango, não sei o que. Então já tá tudo no comboio. Agrada, com certeza. Mas ali chega um momento que a melancia já vai ficando na mesmice. Então, minha opinião, isso pode até servir como um instrumento para as empresas aí pensarem a respeito. Contrastes, dá para trazer mais contrastes de sabor. E o contraste que eu tô falando não é necessariamente gelado e uma coisa doce, gelado e uma coisa cítrica. É o doce, é o cítrico, é um leve amargor, que também não pode ser tão amargo. E entender o mercado. Hoje a faixa etária que mais me acompanha, né? Isso aqui não só no YouTube, mas também lá costumava ser no Instagram, quando eu tinha a página lá e tinha aquele perfil profissional, dava pra ver tudo. Hoje não consigo ver absolutamente nada. É a faixa ali dos 18, dos 20 até uns 26, essa parcela maior. E depois tem a galera até de 30 a mais que acompanha aqui e tá sempre firme e forte. E agradeço a todos vocês. O público do narguilé é mais jovem, é a galera do 18, 19, 20. Se bem que hoje, com a chegada dos pods, já não é tão forte assim. E quero conversar a respeito disso em uma outra oportunidade, né? Como eu já venho fazendo em outros vídeos, trazendo alguns spoilers, algumas ideias que eu quero debater com vocês. Você que já é 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais e me assiste, você já teve 20 anos. Você que está chegando perto dos 30 já teve 20. Você que tem 20, você sabe. O seu gosto é por coisas mais adocicadas. As coisas cítricas nem sempre elas batem forte. Então assim, vai mudando. Sabe quando você vê uma pessoa mais velha e fala que ela é mais amarga? Porque, de fato, eu não me sinto velho, mas eu tô mais velho do que quando eu tinha 20, óbvio. O seu paladar muda. Muda por simplesmente, assim, você existir. E você não precisa trabalhar nada para chegar nisso. Não é? Você nem força isso. Você acaba optando por coisas diferentes. Quando você tem 18 anos de idade, necessariamente você não toma café, ou toma pouco, ou toma com muito açúcar, ou com muito adoçante. Ao longo do tempo, você vai reduzindo. E não é por uma questão de, é mais saudável, é X, é Y. Porque você vai querendo sentir no paladar outras nuances. O café, você quer sentir mais o aroma, né? Ao mesmo tempo, você quer sentir mais o paladar, aquele café, a torra, enfim e tal. Não para ser um barista ou um sommelier da parada. Nada disso. Mas eu falo por experiência própria, é automático. Você vai trocando dessas coisas mais intensas, adocicadas. Tanto que eu sei que a galera de 30 a mais que me assiste mudou o jeito de fumar nas escolhas de sabores. Óbvio que tem algumas pessoas que ainda gostam de essências mais doces. Mas é uma evolução que eu não posso, assim, cravar com certeza que ela é natural. Mas ela muitas vezes acontece. Essa transição de sabores. Então, tendo a parcela maior sendo mais jovem do que eu, por exemplo, até mesmo mudar esse formato de vídeo condiz pra gente trocar essa ideia. Porque você assiste um podcast, você escuta um podcast, você assiste um vídeo de resenha, você gosta disso. E eu também, só que eu não trouxe isso pra cá depois de muito tempo, né? Trouxe agora, né? Aliás, em muito tempo, trouxe agora recentemente, pra gente ter essa conversa mais franca. Então, entende que também tem algumas mudanças na jogada? Sempre vai ser esse game. A galera dos 18, 20 vai começar aí, fumar um narguilé e tal e tudo mais, e vão preferir essas coisas mais doces. Isso vale para alimentação, isso vale quando você vai degustar guloseimas.
né? Tudo mais. É básico. Vamos comprar, agora hoje vai fazer 31 graus, certo? Não sei se você viu a previsão. Não vi, mas acredito. Se a gente ir lá passar, como eu já passei lá naquelas sorveterias de bairro que vende picolé atacado. Sim. Se eu pegar 10 picolés de limão, 10 picolés de uva e 10 picolés de chocolate, qual que você acha? Independente de onde eu jogar, qual que vai acabar primeiro? O de chocolate. Certo? Sim. Se eu pegar um chocolate ao leite, levar ali um chocolate meio amargo e levar ali um chocolate com gosto de limão, qual que acaba primeiro? O ao leite também. Então você consegue criar essa relação? É legal pra caralho o que eu tô falando, porque até mesmo a gente nunca conversou exatamente sobre esses pontos. E eu sinto que eu tô conversando com todos vocês de uma maneira muito, muito legal. Existe uma predileção por certos tipos de sabores numa esfera muito maior que o arguile. E que a questão do arguile acaba sendo uma consequência, certo? Você abraça aquilo que você tem mais costume. Só que esse desmame, sabe, do sabor inicial, das questões doces, leva-se tempo. E o que eu tô querendo dizer aqui, que você degustar a essência doce não tá errado, muito pelo contrário. Eu tô falando como que ocorrem as transições, as mudanças de demanda e como podem acontecer. Isso não significa que é uma verdade, tá bom? Pensando no mercado, dá para trazer mais combinações de contrastes, falando em frutas, dá para adicionar elementos leves, especiarias que vão dar um toque diferente. Isso é fato. Quais? É trabalhar, pensar, elaborar e tudo mais. E claro, para quem tá ali no topo, sempre vai ser mais difícil. É a famosa frase, chegar lá é difícil, pior ainda é se manter. Isso já foi um dia com a Zomo, posteriormente depois com a Nai, e hoje, né, há mais ou menos aí uns 4 anos aí, pelo menos, é da Zig. Então, todo lançamento, puta, eu espero isso e tal, não sei o quê. E, às vezes, vocês, né, vocês não, tipo assim, existe uma parte que pede sabores que são mesmice, e aí quando lança, atende bem, só que aí tem uma galera que fica puta da vida, e então esse embate é complicado. Por exemplo, eu lembro muito bem, Patá, quando a Zig lançou a Grape Starburst. Já existia outras uvas no mercado, certo? Sim. Não foi a primeira a ser lançada. Quando lançou, a galera curtiu pra caramba, porque parecia que ali, né, com a confiança que tinha na Zig, aquela uva fazia sentido pra ele provar ou consumir mais a Zig. Mas ao mesmo tempo a galera que já achava interessante outras marcas, falou, puta, eu estava esperando algo mais. Então nessa dualidade, como a gente consegue chegar num consenso? O que eu tô trazendo aqui é a minha opinião. O consenso, eu quero que você que tem a sua opinião mais conservadora, traga aqui nos comentários. E você que quer uma coisa muito diferente, também participe. Esse diálogo com certeza vai ser visto por muitas empresas. Porque até esse vídeo eu vou mandar para as empresas. Não como intuito de eu ganhar absolutamente nada, porque se o mercado melhora, eu ganho. Eu ganho no sentido de trazer mais conteúdo, poder ter mais participação e principalmente mantendo vocês aqui junto comigo, né? Degustando uma sessão, não perdendo, né, esse amor por toda esse ritual que é preparar o arguilha, essa resenha e tudo mais. Então quero que vocês aí conversem junto comigo. Mas ainda há esperança, há como se trabalhar. Como eu disse para vocês, contrastes e também um Dark Blend que, assim, seja diferente. Minha opinião, né, falando de Dark Blend brasileiro, tivemos a Bull. A Bull tem bons sabores, assim como teve outros que eu não gostei tanto. Mas ali na Bull, e isso eu até comentei, se eu não me engano, se eu não comentei, peço desculpas ao pessoal da Bull, mas falando agora de uma forma extremamente respeitosa, o tabaco ele ficou um pouco mais seco do que eu gostaria, mas isso se refere somente a mim. Tendo um pouco mais de melaço, chegaria num ponto melhor para mim, mas os flavors estavam legais. Por exemplo, a Burley Mint, para muitos é muito melaço e para outros está na medida. Para mim tá ótimo, porque não chega a transbordar, o nível que eu coloco ali fica ok, fica de boa. E não é porque é Zig, gente, é inegável que quando se trata da marca número 1 no mercado, ela está lá por méritos. Se você que trabalha, se você que simplesmente consome, acha que a empresa que chegou no momento, né, seja agora ou seja as outras empresas, chegaram por sorte, eu sinto dizer que não foi sorte. Tem muito trabalho envolvido e dá para dizer que as fábricas brasileiras, né, as que já existiram,
as que existem, algumas delas têm qualidade suficiente até mesmo para se equiparar a algumas de fora, né? Não todas, né? Ah, saca, dá para comparar com a Alfaker, com a Nakhla? Pô, os caras são milenares. Não sei se dá, mas o produto, visivelmente, apresenta muita qualidade. Em suma, espero que você tenha gostado dessa resenha. Eu tô com a boca seca, preciso muito tomar uma água e eu pretendo trazer mais isso. Eu tô me sentindo, assim, mais leve, porque eu consigo conversar com vocês, trazer um pouco mais aí de informação, mas principalmente de opinião. O mercado, ele precisa, mais do que a minha opinião, precisa de vocês colaborando para chegarmos num consenso das marcas quererem investir. Porque, como o Patrick falou, investir com medo, ninguém fica legal. Só fica ali, assim, só se solta mais ao longo da jornada. Então você imagina, todo o preparo, a pré, né, da coisa, você ali viver com receio. E isso não é bom pra ninguém, certo? Então, tamo junto demais. E eu acho que, assim, o que dá pra dizer também pra finalizar, tem muita essência brasileira boa, tá? Ó, limão, principalmente que eu sou fanático. Cara, se pegar limão de fora, o limão é doce. A própria Dark Side chegou ao Brasil com Lemon Blast. Eu não acho um limão cítrico de jeito algum. Não acho que é tão cítrico assim. Mas, ao mesmo tempo, os caras fazem essências doces lá, que algumas que eu provei pouquíssimas vezes, mas você fala, puta, chegou naquilo que é proposta. E é muito foda. Mas as nossas essências estão muito boas. A única diferença é, essência brasileira tem a parte gelada. E eu acho que, pra gente focar nisso, eu quero conversar com você sobre essa parte gelada também em outro conteúdo. Fica tranquilo, o que eu falei aqui já tá na minha mente, já anoto pra fazer um próximo vídeo e agradeço a confiança de vocês, tá? Beijo grande, amo vocês e até a próxima. Meu rocha aqui, ó, já era. Só fiquei falando, não degustei.